Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Barba Negra e galera, seguinte, nos últimos dias eu trouxe dois vídeos aqui pra vocês relacionados à exclusividade, né? Eu fiz um vídeo comentando com vocês sobre os exclusivos de Xbox que seriam lançados esse ano e também os exclusivos de PlayStation. E esses dois vídeos acabaram me dando a ideia, cara, de falar um pouco mais sobre exclusividade com vocês. Na verdade, falar mais profundamente sobre os melhores exclusivos de cada plataforma, ou seja, melhores exclusivos dos consoles PlayStation, os melhores do console Xbox, os melhores do Mega Drive, os melhores da Nintendo, tal. E, cara, me deu essa ideia, eu tive muita vontade de fazer isso e estou fazendo agora com vocês. E hoje nós vamos começar com aquele que foi, acho que foi o segundo console que eu tive na minha vida inteira. Eu ainda era muito jovem, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, e eu estou falando dele, do clássico, do lendário PlayStation 1. Sim, vamos comentar agora sobre os melhores exclusivos do PlayStation 1, na minha opinião, tá galera? Essa lista não é relacionada a um site especializado, nem nada do tipo, é apenas a minha opinião, aqueles que pra mim foram os melhores exclusivos do PlayStation 1, tá? Caso você não concorde comigo, caso você tenha uma opinião diferente e eu talvez não mencione algum jogo que você goste muito, não tem problema, você pode deixar nos comentários a sua lista ali, os seus preferidos, que é muito interessante. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês, sempre dando like, sempre curtindo, e isso também faço o máximo possível para estar sempre respondendo, beleza? Agora, não esqueça de deixar o like, tá? Fortalece bastante. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando. Se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante também. Agora, sem mais enrolação, bora conhecer aqueles que para mim são os melhores exclusivos do PlayStation 1. E o primeiro game que eu quero mencionar para vocês é Crash Bandicoot, mais precisamente Crash Bandicoot Warped, que é o Crash Bandicoot 3, na época que ele ainda era desenvolvido, né, os jogos do Crash ainda eram desenvolvidos pela Naughty Dog, né, tem muita gente que não sabe disso, cara, tem muita gente que não sabe que a Naughty Dog foi a empresa que criou o Crash, tá ligado? E hoje está nas mãos da Activision Blizzard. Enfim, Crash Bandicoot Warped, galera, é um jogo simplesmente fenomenal, tá? Eu sempre fico meio balançado, né, no PlayStation 1, qual que é o melhor, Crash Bandicoot 1 ou Crash Bandicoot Warped, né? Eu acho que os dois são sensacionais e eu às vezes levo mais em consideração a qualidade do Crash Bandicoot Warped porque ele tem uma variedade maior nas suas fases, né? Existe ali uma área onde você tá ali com o Crash, a Coco e o Aku Aku, e você tem ali cada reino, né, cada portal ali que te leva para uma espécie de arena diferente, tal, áreas bem diferentes umas das outras. Tem área mais voltada para o Egito, tem área mais voltada para a Índia, sei lá, áreas mais florestais, tem fase de moto, a famosa fase da moto do Crash. E cara, é um jogo extremamente divertido, tá? A única coisa que pra mim ele peca um pouquinho em relação ao 1 é a questão da dificuldade. Eu acho o Crash Bandicoot Warped muito fácil, sabe? Muito fácil mesmo. Eu sei que tem muitas pessoas que acham ele muito difícil, mas depois que você joga Crash Bandicoot 1 e depois vai pro 2 e depois vai pro 3, você vê que realmente ele é muito fácil, tá ligado? Não é necessariamente um problema, só acho que poderia ter um pouquinho mais de desafio para ter aquela essência dos jogos do Crash do PlayStation 1, né? Que é o 1 e o 2. O 2 é mais ou menos também, não é tão difícil assim. Mas o 3 é incrível, cara. Não tem, na verdade, muita crítica pra fazer esse jogo. Ele é extremamente divertido, tem fases extremamente variadas e eu tenho um carinho muito grande pelos Crash do PlayStation 1, né? Principalmente pelo 1, tá? Eu acho que o 1 foi o primeiro jogo do PlayStation 1 que eu joguei na minha vida, mas o 3 pra mim, ele é melhor. Então Crash Bandicoot Warped tá aí entre os melhores exclusivos do PlayStation 1, na minha opinião. Castlevania Symphony of the Night, simplesmente o melhor Castlevania já feito até hoje, o melhor Metroidvania já feito até hoje, um dos melhores jogos do PlayStation 1 já feito até hoje e também um dos melhores games já feitos em toda a história dos videogames, cara. Esse jogo é muito bom, ele foi um salto bem grande, na minha opinião, em relação ao Castlevania que veio antes dele, tá? E ele meio que, cara, consagrou a franquia, né? Ele consagrou a franquia como uma das maiores da indústria dos games. Infelizmente hoje Castlevania não tem muito destaque. Tem muitas pessoas hoje em dia que nem nunca ouviram falar de Castlevania, pra vocês terem noção, cara. E olha que a gente tá falando de uma franquia que na época do PlayStation 1 era uma das top, tava lá no top 5 das maiores de todas. Esse jogo é muito legal, tá? Porque ao invés do convencional que a gente tinha nos Castlevanias anteriores, ele não coloca a gente pra jogar com um dos Belmonts, né? Ele não coloca a gente pra jogar com um dos caçadores de vampiros, e sim com o próprio vampiro, né? Ele coloca a gente pra jogar com
com o Alucard, que é o filho do próprio Drácula. E isso é muito legal porque o jogo dá diversos poderes, diversas habilidades pra gente utilizar no jogo. É muito legal mesmo. É um jogo desafiador, é um jogo que tem diversos caminhos pra você seguir, explorar, enfrentar uma quantidade absurda de inimigos. Tem inimigos mais fáceis, tem inimigos mais difíceis. Além de tudo isso, quando você zera o jogo, o que não é uma tarefa muito fácil, o jogo tem meio que um New Game Plus. Que na verdade não é nem um New Game Plus, ele tá mais para um caminho secreto, uma fase secreta, uma continuação, que é o Castelo do Lado do Avesso, cara. Isso é uma coisa que eu não sabia até o momento de ter zerado o Castlevania, eu nunca tinha ouvido falar. Eu zerei o Castlevania, fui lá, entrei no YouTube e falaram, pô, tem agora o Castelo do Avesso, que você tem que voltar, eu acho, né, tem que voltar todo o percurso que você fez até lá no início e o castelo tá todo de ponta cabeça. E eu falei, cara, não acredito nisso. Eu não cheguei a fazer essa parte do Castelo do Avesso inteira, tá? Mas, cara, Castlevania Symphony of the Night é uma obra-prima dos videogames. Eu recomendo muito que você jogue. Pra mim, ele é cara, top 5, assim, eu acho, dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Simplesmente fenomenal. Com certeza um dos melhores exclusivos do PlayStation 1. Metal Gear Solid, da mente do Hideo Kojima. Pois é, galera, Hideo Kojima hoje tá trabalhando em Death Stranding, tá trabalhando em exclusivo de Xbox, mas lá atrás, né, na boa e velha época de Konami, ele desenvolveu todos os jogos de Metal Gear. E cara, pra mim, Metal Gear também é uma das franquias mais icônicas e importantes do mundo dos games. Basicamente, cara, o Metal Gear foi uma das franquias de games que ajudaram a indústria de games a desenvolver mais jogos cinematográficos, jogos mais parecidos com filmes. E cara, é incrível, é incrível. Eu virei muito fã. O Metal Gear Solid 1 não foi o primeiro Metal Gear que eu joguei, foi o Metal Gear Solid 3 lá do PlayStation 2, tá? E depois eu fui atrás para jogar o Solid 1 e o Solid 2. E o Solid 1, cara, ele é incrível, né? É uma das experiências definitivas do mundo dos games para amantes de stealth. Se você é um cara que gosta muito de jogo stealth, um jogo com foco em espionagem, com uma história mirabolante, complexa, envolvendo política, governo, corrupção, tal, cara, Metal Gear é pra você. E o Metal Gear Solid 1 é pra muitos o melhor jogo de toda a franquia. Não é o meu favorito, tá? Mas ele é lindo, tá facilmente no top 4, top 3, como um dos melhores exclusivos o melhor exclusivo do PlayStation, né? E um dos melhores games da franquia Metal Gear. Simplesmente incrível, não tenho o que reclamar. É um jogo icônico, marcou a geração do PlayStation 1, se consagrou o Solid Snake, né? Como um dos personagens mais icônicos dentro do mundo dos games. Simplesmente fenomenal. Final Fantasy VII, galera, simplesmente a obra-prima do mundo do RPG, né, do gênero de RPG. É simplesmente incrível. Esse jogo, cara, assim, eu nunca tinha jogado Final Fantasy na minha vida, nunca tinha jogado nenhum. E aí começaram aquela história de que vai lançar o remake do Final Fantasy VII, um dos melhores games da história, o melhor Final Fantasy e tal. Hypei, peguei Final Fantasy VII Remake pra jogar, joguei o game e eu me apaixonei pela franquia, me apaixonei por Final Fantasy VII Remake, fui atrás de diversos jogos da franquia pra mim jogar. Joguei um pouco de Final Fantasy XV, joguei Stranger of Paradise, aí eu fui atrás dos clássicos, né, ainda mais hoje que ainda tá ainda mais acessível jogar os clássicos, porque todos eles estão inclusos dentro do catálogo da PlayStation Plus Extra, né, o 7, o 8, o 9, o 10 eu acho também. Eu falei, pô, é agora, é a hora, entendeu? E eu aproveitei, peguei o Final Fantasy VII pra mim jogar e cara, que jogo. Esse jogo é fenomenal, tá? É uma obra-prima, não tenho crítica nenhuma pra fazer pra ele. E olha que o remake, cara, não chega nem aos pés da quantidade de conteúdo que tem no jogo base, né? No jogo original. É muito maior, tá? Eu demorei mais ou menos o quê? Mais ou menos umas 20 horas pra chegar à metade do jogo. Nem zerei o jogo ainda, tá ligado? Eu nem zerei o Final Fantasy VII. Mas, cara, tudo que eu joguei, tudo que eu fiz, já faz com que ele seja pra mim um dos melhores exclusivos do PlayStation 1. Facilmente um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Esse jogo é incrível, tá? A história dele é maravilhosa, a trilha sonora, os personagens são marcantes, a gameplay é boa, tá? Eu gosto da gameplay, ainda mais levando em consideração que é um jogo já antigo, né, galera? Combate por turnos, é legal. Os gráficos pra época que esse jogo foi lançado, cara, que coisa maravilhosa. Ainda mais as cutscenes também, pra época, era um negócio incrível, tá? Então, Final Fantasy VII é facilmente um dos melhores exclusivos. Talvez as pessoas considerem esse como o exclusivo do PlayStation 1, o melhor de todos, né? Assim como eu informei, muitos consideram ele como o melhor Final Fantasy e muitas pessoas consideram ele como o melhor game já feito em toda a história dos videogames, tá? Pra mim, Final Fantasy VII, digno de estar nesta lista como um dos melhores exclusivos do PlayStation 1 também.
E pra fechar minha lista, galera, esse que pra mim é o meu jogo favorito do PlayStation 1. Cara, o quanto que eu amo esse jogo, vocês não tem noção, galera. Resident Evil 2, tá? Eu não coloquei o Resident Evil 3 Nemesis aqui na lista, galera, porque já tinha um Resident Evil, né? Já tinha um Resident Evil 2 na lista, eu já sabia que ia falar dele. Então eu acabei, pô, pra dar uma variedade maior aí pra outros títulos, eu vou deixar o Resident Evil 3 de fora da lista, mas deixando bem claro pra vocês, tá? Que o Resident Evil 3 Nemesis facilmente entra no meu top 5 melhores exclusivos do PlayStation 1 também, tá? Mas eu acabei optando por deixar ele de fora pra dar uma variedade nos jogos que eu ia falar pra vocês. E o Resident Evil 2 pra mim, cara, é o melhor exclusivo do PlayStation 1 pra mim, é o meu Resident Evil favorito. Eu amo esse jogo, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida inteira, tá também no meu top 5 de jogos favoritos da minha vida. Esse jogo, cara, mano, o quanto que esse jogo marcou minha vida, vocês não tem noção, galera. Antes do Resident Evil 2, eu já tinha jogado outros jogos mais recentes da franquia. Eu já tinha jogado Resident Evil 4, o 5, o 6, eu já tinha jogado Resident Evil 7. Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou ver se eu consigo jogar os Resident Evil antigos no meu PlayStation 3. Eu fui lá, comprei Resident Evil 1, o 2, o 3, Code Verônica, Remake, o 0, comprei um monte de Resident Evil. E o primeiro que eu joguei foi o Resident Evil 2. Eu pulei um, não sei porquê, mas eu pulei um e fui direto pro 2, que era o que todo mundo falava que, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. Aí eu falei, pô, eu quero jogar esse aqui. E quando eu peguei pra jogar, cara, ele realmente é tudo o que a galera fala, tá? Ele é fenomenal, ele é perfeito pra mim, tá? Ele é um jogo que tem uma história sensacional, ele é um jogo que tem personagens carismáticos. O Leon é o meu protagonista da franquia favorito, eu gosto muito da Claire também, gosto dos vilões, tem o William Birkin, Nat Birkin, tem o Mr. X, tal, é muito bom, tá? É um jogo que tem uma trilha sonora muito legal, também tem personagens secundários bons também, como a Ada, né, a Sherry Birkin, principalmente a Ada, né, a Ada disparada, a melhor personagem secundária do jogo. Além de tudo isso, a gameplay é muito boa, é divertido jogar o game, é desafiador em alguns pontos, os quebra-cabeças funcionam bem e ele é um jogo de terror, cara. É um Resident Evil de terror raiz. Ele é um jogo que te dá medo, te assusta quando o Licker aparece, quando qualquer inimigo que aparecer na tua frente, cara, quando você tá jogando, você já caga de medo, tá ligado? É um jogo muito assustador, com uma história muito boa. Ele é um Resident Evil pra mim perfeito, tá? Não tenho o que reclamar, não consigo pensar em nada que poderia ser melhor nele porque ele já é perfeito, tá ligado? Pra mim é o melhor exclusivo do PlayStation 1, como eu falei, o melhor Resident Evil já feito, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, tinha que estar nessa lista. E aí, que nem eu falei, só fazer uma menção pro Resident Evil 3 Nemesis, que pra mim ele fica só 1% abaixo da qualidade do Resident Evil 2, que pra mim é incrível, tá? O Resident Evil 3 Nemesis pra mim é maravilhoso também. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que muitos jogos legais também ficaram de fora da lista, mas eu não coloquei eles nem mesmo nas menções honrosas, porque eu planejo fazer um outro vídeo, ou talvez alguns shorts, né? Vocês viram que eu tô fazendo shorts aqui pro canal agora também, mencionando esses jogos de PlayStation 1, também são muito bons, mas eu acabei deixando eles de fora da lista para focar nos melhores, tá? Então fiquem tranquilos, em algum momento do canal eu vou pegar e vir falar sobre Tony Hawk, falar sobre, sei lá, Chrono Cross, falar sobre o Resident Evil 3 Nemesis que eu deixei de fora, Silent Hill. Então são muitos jogos incríveis exclusivos do PlayStation 1 que eu deixei de fora para focar nos melhores para mim, tá bom? Então deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante e, que nem eu falei, deixa nos comentários os seus melhores games, os seus exclusivos favoritos do PlayStation 1, ou pelo menos o seu game favorito do PlayStation 1. Pode ser exclusivo, pode ser multiplataforma, não tem problema, tá? Deixa nos comentários alguma coisa, vocês sabem que eu gosto de ler os comentários, estou sempre respondendo vocês, deixando like e tal, então fortalece bastante, beleza? Muito obrigado de verdade, galera, tamo junto, até a próxima, valeu, até mais!